para nós juntos termos um tempo de oração. Vamos orar? Vamos? Né? Tem gente que tem vergonha de orar. Eu sei disso. Tem gente que fica envergonhado de orar. E eu tenho um vídeo, eu já passei para algumas pessoas este vídeo, né, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quer dizer, eu tinha esse vídeo, não sei se ainda tem, provavelmente não, porque eu vou apagando as coisas, né, para poder ter mais espaço. Mas era um vídeo que eu passei para muita gente, que mostrava o início de uma reunião ministerial do Donald Trump. Ele lá como cabeça de mesa, né? E todo mundo orando. E quem fazia a oração, quem comandava a oração, parece-me que era o ministro das Finanças, eu não tenho certeza. Então, antes de iniciar esse trabalho, o presidente Donald Trump ora, né? As pessoas oram para buscar a direção, a graça, a vontade do Deus nosso Senhor. E eu tenho uma matéria aqui que fala sobre a descoberta de um grande poço de petróleo em Israel. Se eu não me engano, é John Brown o nome do sujeito lá que descobriu. E esta matéria diz que Israel tem em petróleo, com essa descoberta, a mesma quantidade de petróleo que tem a Arábia Saudita. E eles acharam este poço e iriam fazer uma outra perfuração, e tem lá umas 4, 5 pessoas na foto. Antes de iniciar a perfuração, no local que eles iam perfurar, eles estavam orando para Deus da graça, para Deus da misericórdia. E nós não temos muito o costume de orar, né? A gente quer fazer as coisas segundo a nossa vontade, segundo a nossa cabeça, segundo a nossa capacidade. E aí é que a vaca vai para o brejo com o bezerro e tudo. Aí, meu irmão, minha irmã, é que a coisa pega. A gente tem vergonha de orar. Tem gente que tem vergonha. Tem vergonha. A gente devia ter vergonha de outras tantas coisas, não de orar. Então eu convido você, irmão, irmã, vamos ter um tempinho de oração. Você ora aí do seu jeito. Eu oro aqui do meu jeito. Não é o jeito que a gente ora. O importante é a oração, né? Então eu convido você, irmão, irmã, vamos orar um pouquinho para Deus nos dar graça, para que a gente venha a conhecer a vontade boa, santa, agradável e soberana de Deus. Amado Deus, querido Pai, nós bendizemos, glorificamos e adoramos o Senhor, exaltamos o Senhor na beleza da Tua santidade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração. Pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie e que possamos, através deste culto, através da pregação da Tua palavra, através da adoração ao Senhor, que possamos adentrar a vontade boa, santa, agradável, soberana do Senhor. Queremos fazer a Tua vontade e, se necessário for, abrir mão da nossa para fazer a Sua vontade. Guia-nos, Senhor, pelos caminhos santos e verdadeiros. Afasta-nos, ó Pai, neste dia,
de toda forma do mal. Fala conosco. Esta é, Senhor, a minha oração de gratidão. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois nós vamos abordar um assunto. Que pena, né, que o rádio hoje está com esse problema aí. Eu fico olhando aqui, porque eu estou com a mão num lugar e a câmerazinha que está gravando para o YouTube é uma outra. E eu não quero ficar com a mão na frente dela, porque às vezes eu fico olhando ali do lado, às vezes, né? Também não tem problema nenhum, né? Então eu quero convidar você que está aí comigo nesta manhã, e eu repito, nesta manhã, por enquanto, nós estamos somente pela internet. Você pode acompanhar a programação ao vivo pelo Facebook também, viu? Entra aí, facebook.com/Pastor Mário Filho, você acompanha ao vivo a programação. Você, além de ser um ouvinte, será um espectador também. Mateus, capítulo 3, versículos do 10 ao 12. Aqui nós vamos explicar muitas coisas nesta manhã. E é bom que isso fica gravado. E é bom que você pode compartilhar esse vídeo. Tantas pessoas ficam aí envolvidas com coisas tão erradas, seguindo aí essas falsas igrejas, seguindo esses falsos pastores, né? Então você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que estão enganadas, não engano, né? Mateus capítulo 3, versículos do 10 ao 12. Se você tem a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Muito bem, aqui fala do batismo de Jesus Cristo. Jesus estava na Galileia e ele foi até o Rio Jordão para ser batizado pelo João, o Batista. Você sabe quanto andou Jesus a pé para ser batizado? A pé, né? Porque naquela época não tinha Uber, não tinha táxi, ônibus, nada dessas coisas, né? Jesus, para ser batizado,
Meu irmão, minha irmã, ele andou 96 quilômetros, que é a distância entre a Galileia e o Rio Jordão, no lugar que ele foi batizado. 96 quilômetros. É chão, hein? 96 quilômetros. Só para você ter uma ideia, né? Deixa eu tomar esse finalzinho do café que já esfriou. É como daqui até São Paulo, mais ou menos. Né? Dependendo do bairro que você está, o lugar que você está, mas assim, de uma maneira geral, é como se você estivesse saindo de Campinas e indo para São Paulo. De carro, seguindo a velocidade, a gente leva 50 minutos, 1 hora, né? Jesus foi a pé. 96 quilômetros ele andou para ser batizado. Você vê a importância da que ele dava às coisas. E você vê que João, eu quero te explicar bem isso e que você fique ciente desse tipo de coisa para você não ser enganado. João diz assim no versículo 10 de Mateus 3. Ele diz que o machado está colocado na raiz das árvores. O que João está dizendo? Ele não fala raiz da árvore. Depois ele fala de árvore. Aquela que não der fruto será cortada. Mas ele diz assim, o machado está na raiz das árvores. Porque ele está dizendo que a vinda de Jesus, que a existência de Jesus Cristo, era um serviço de um julgamento divino que estava para ser iniciado. Deus fez vários julgamentos no decorrer da história da humanidade, né? Vários. E Jesus foi o último julgamento. A partir de Jesus, todos estão julgados. A partir de Jesus, a justiça divina está feita. Já foi feita. Ah, nós vamos esperar a justiça de Deus. Não, você vai ficar esperando uma coisa que já existe. Porque a justiça divina já está feita em Jesus. Todos aqueles que chegam a Jesus são aqueles que não serão cortados. São as árvores. Aqueles que não chegam a Jesus são as árvores que são cortadas, são as árvores que não dão fruto, são cortadas e lançadas no fogo. Não é isso que está aí no versículo de número 10? O machado diz que vai cortar pela raiz. Está dizendo de um julgamento. Lançada ao fogo, será o fogo do inferno, o fogo eterno do inferno. É isso que está dizendo o versículo de número 10 de Mateus 3. Não tem outra explicação, não tem como espiritualizar diferente, né? Porque é isso que está dizendo. Olha, deixa eu achar aqui, pronto. O machado está à raiz das árvores. Está indicando o quê? A população, as pessoas do mundo, as pessoas de todos os tempos. Toda árvore, agora ele se refere a cada pessoa, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Não quer dizer que Deus vai matar as pessoas. Não. Quer dizer o seguinte, essa pessoa vai ter uma vida. E se ela não produz frutos nesta vida, quando esta vida passar, qual será o futuro dela? Lançada ao fogo.
Porque com a vinda de Jesus, a justiça de Deus está feita. Se você voltar um pouquinho aí na leitura, se você for nos versículos 7, 8, 9, 10, você vai ver que Jesus está se referindo, nesses versículos 7, 8, 9 e 10 também, principalmente o 7, ele se refere aos fariseus, aos saduceus. E depois, a partir do versículo 10, ele começa a falar com todo mundo. Ele começa a falar com o auditório. Quem é esse auditório? São aqueles todos que estão ouvindo e vendo. E ali inclui os verdadeiros e os falsos crentes. Perdão, aqui nem é Jesus falando, é João Batista, mas obviamente inspirado pelo Espírito Santo. João Batista diz o seguinte: olha, existe uma diferença entre o trabalho que eu faço. Ele está dizendo que o trabalho que ele fazia era um trabalho diferente daquele que Jesus iria fazer. João diz: olha, eu batizo com água para o arrependimento. Eu quero que você saiba que essa coisa do batismo não é prerrogativa só dos cristãos. Aliás, o judaísmo batizava, é isso que eu quero que você entenda. Outras religiões pagãs batizavam também, tinham lá o seu batismo, não necessariamente na água. E João diz: olha, eu batizo com água para o arrependimento. Isso era um cerimonial. É claro que a água não purificava nada, a não ser da sujeira do corpo. Até hoje. Essas pessoas que pegam água, dizendo que a água vai curar, estão sendo enganadas. É só ler a Bíblia. A água não tem efeito purificador. É simbólico, como era na época de João Batista. O arrependimento, apesar de ser sincero, não trazia para a pessoa a total salvação. Por quê? Porque o ministério de João Batista era um ministério, era um trabalho, era um serviço. A palavra ministério quer dizer trabalho, serviço. Era um ministério, um trabalho, um serviço preparatório, parcial. Por quê? Com a vinda de Jesus, o Messias, o ministério de João Batista seria ofuscado. E João Batista diz isso. Ele diz: olha, o Messias, aquele que virá, será mais poderoso, mais digno. Ele vai alcançar geograficamente muito mais do que eu. Ele vai mais longe. Pois, por quê? Porque ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí que eu quero que você entenda perfeitamente o que diz a Bíblia. Eu não quero que você entenda o que diz ou o que dizem as denominações, as igrejas que existem por aí. Eu quero que você entenda o que diz a Bíblia sobre este assunto. Batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, preste muita atenção, isso está sendo gravado,
eu vou deixar no Facebook, vai estar lá no meu canal do YouTube, e é uma pena, né, que o rádio hoje mancou, não está funcionando. Mas o batismo com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele é distinto, ele é diferente do batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo é um batismo de bênçãos. E o batismo com fogo é um batismo de julgamento. O batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia da festa judaica de Pentecostes. 50 dias, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Isto quer dizer a palavra Pentecostes. Então, quando você lê lá, né, quando você, Igreja Pentecostal, tem nada a ver com o que a palavra quer dizer, porque Pentecostes é uma festa judaica realizada 50 dias depois da Páscoa. Penta, 5, né? Entendeu? E o batismo com fogo, que alguns dizem que é a pessoa ficar cheia do Espírito Santo e tal. Alguns não. A maioria das denominações que se auto-intitulam erradamente pentecostais dizem que o batismo com fogo é você ser cheio do Espírito Santo, mas não é isso que a Bíblia diz. Você está acompanhando aí. Leia desde o versículo 10 de Mateus 3. O batismo com fogo é o batismo de julgamento, que acontece quando a pessoa morre, no arrebatamento ou no futuro. Porque quando a pessoa morre, ela morre salva ou condenada. No dia do arrebatamento da igreja, somente a igreja salva será arrebatada. E no futuro, porque todos os condenados, os não salvos, serão lançados no fogo eterno do inferno, lugar reservado para o diabo e os seus seguidores. Não tem nada a ver com a pessoa ser cheia do fogo do Espírito Santo. Não existe fogo do Espírito Santo. Na Bíblia, fogo, isso você está com a sua Bíblia aí, meu irmão. Tem Bíblias de referência, vai lá na palavra fogo. Veja se fogo é estar cheio do Espírito Santo ou se fogo é julgamento. Eu estou falando aqui, você pode verificar aí. Você não precisa concordar comigo, mas para discordar, vai lá, né? A Bíblia de referência, pega a palavra fogo, comece a ir lá, comece a verificar o que cada versículo que tem a palavra fogo no seu contexto quer dizer. Antes de você discordar de mim, leia, estude. Não adianta você discordar de mim dizendo, porque na minha igreja, porque eu vi. Não, isso tudo não importa. Importa o que a Bíblia diz do assunto. Porque tal pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Nós somos batizados com ou no Espírito Santo no dia que nós somos salvos. Todos que creem sinceramente em Jesus e têm a sua vida nas mãos de Jesus são batizados com o Espírito Santo. E o batismo com fogo não é para o cristão. Nenhum crente deve pedir mandar fogo, Senhor. Mandar fogo é mandar julgamento. Leia o versículo 10 de Mateus 3, sem distorcer a Bíblia. Porque o fogo
é para os descrentes, é julgamento, meu irmão, minha irmã. Pastor, então está todo mundo errado? Ora, está. Ora, o que eu posso fazer? Eu estou interpretando a Bíblia, não estou puxando para lado nenhum. Já estou esclarecendo você. Quando você lê lá a igreja pentecostal, no nome já está errado. Pentecostes, você vai encontrar isso, é uma festa do judaísmo, não é festa cristã. Hoje eu estava lendo aqui, né? O pessoal fica comemorando o Yom Kippur. Yom Kippur é festa do judaísmo, gente, não tem nada a ver com o cristianismo. Absolutamente nada a ver com o cristianismo. É a entrada do ano novo, do judaísmo. Este batismo com o Espírito Santo, que todo cristão é batizado no Espírito Santo ou com o Espírito. Não tem que ter dom de línguas, não tem que ter evidência nenhuma. Na verdade, isso surgiu, essa coisa do dom de línguas foi reativado no final do século XIX para o começo do século XX. Antes ninguém ficava com essa história de dom de línguas aí. Já no século XX, para ser mais preciso, 1901, na verdade, vamos dar valor à história. A primeira evidência desse tal de dom de línguas falso, diga-se de passagem, aconteceu em 1836, o registro. Depois, 1900 e alguma coisa, lá nos Estados Unidos, em Detroit. Antes disso, ninguém falava desse assunto, porque não é bíblico. E este tal batismo do Espírito Santo era um sinal, a princípio, para os israelitas. Era um sinal de arrependimento. E depois para os fariseus, saduceus. É só você ler. Isso que eu estou falando está na Bíblia. Você está com a sua Bíblia aberta aí, como eu estou com a minha aqui. Né? Lê. É só você ler, meu irmão. Olha o versículo. Vendo, porém, ele que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes. Quem? João Batista falou para eles. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele está dizendo, olha aqui, vocês estão com medo agora de serem condenados? Vocês estão querendo fugir da ira de Deus. Mas não adianta só ser batizado para fugir da ira de Deus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso, agora leia o que João Batista está falando. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, bíblico, não é que o Mário acha, isso que eu quero que você entenda, não é o que eu acho, não é o que eu penso, eu quero que você leia a Bíblia, antes de você falar, não, porque lá na minha igreja eu não quero saber do que diz na sua igreja, eu quero saber o que diz a Bíblia. Se a sua igreja diz a mesma coisa que a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Se a sua igreja diz alguma coisa diferente da Bíblia, eu fico com a Bíblia também. Eu não estou pregando doutrina de igreja, eu nem falo de igreja aqui. Eu estou pregando a doutrina bíblica. Olha o que a Bíblia diz. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo
São coisas diferentes e não acontecem no mesmo tempo. Porque o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão. Não tem que ter evidência de línguas, cair no chão, nada dessas bobagens. O sujeito se converte a Jesus, ele passa a ser templo, morada do Espírito Santo. E o batismo com fogo acontece, vai acontecer para quem morre sem Jesus. No arrebatamento da igreja para quem não for arrebatado. E no julgamento final. Não é para nós, cristãos. Olha, nós morremos e vamos para a glória. Se passarmos pelo arrebatamento, seremos arrebatados. E no dia do julgamento nós não seremos julgados. Então o batismo com fogo não é para nós. Estão ensinando tudo errado. Está na Bíblia. E por que essa tal de evidência de línguas não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo? Vamos ler o versículo 12 de Mateus 3. Estou te convidando para ler. Está aqui, deixa eu achar aqui. Opa, está aqui. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Você vê que imediatamente após a referência ao batismo com fogo, João fala de julgamento. Ele está descrevendo Deus com uma pá para lançar aquilo que foi debulhado. O que simbolicamente Deus vai fazer? Deus vai pegar aquele monte de trigo, né? Tem uma passagem que diz assim, que o trigo e o joio crescem juntos. Não é? O joio é muito parecido com o trigo. Mas, olha, a pessoa tem que saber o que é trigo para conseguir distinguir o joio. Porque é muito parecido. Então, seria como se Deus pegasse um grande fecho de trigo, e ali vai vir joio no meio. E Deus vai jogar aquilo para cima. Ele vai debulhar. Ele vai separar os grãozinhos. Ele vai lançar ao vento aquilo. O trigo são os verdadeiros cristãos. Cai no chão, quando jogado ao ar, separado, e será carregado para o celeiro. A palha, o joio, são os descrentes. São levados ao vento, mas não são levados para longe, são levados a uma curta distância. Aí o que Deus vai fazer com essa palha, com esse joio? A palha não é o joio. A palha são os falsos cristãos. E o joio são aqueles que estão na igreja e também não são crentes, são falsos cristãos também. Isso tudo será juntado, porque o vento leva para perto. Isso tudo vai ser feito um monte e vai ser queimado em um fogo inextinguível. Então o versículo 12 deixa claro. É só ler. Não adianta pegar o versículo que fala, porque será batizado com espírito e com fogo, fica travado aí. Leia os outros versículos. Está falando de julgamento, não tem nada de evidência de dom de língua, coisa nenhuma. É razoável, no mínimo razoável, no mínimo, numa interpretação bíblica
séria, com o temor e o tremor de Deus no coração, da gente chegar a essa conclusão, que o fogo é um batismo de julgamento. Eu estou cansado de ir à igreja, cansado, já nem vou mais, pelo nome eu já, sabe, tem igreja que eu nem vou, já veio o nome, não vou não. Mas como? Você está julgando? Não estou julgando, se já tem erro no nome, o que eu vou fazer lá dentro? Senhor, manda fogo, mas que fogo, gente? Fogo vocês estão pedindo o julgamento de Deus. É de uma ignorância que chega a doer. Aquelas mulheres gritando, manda fogo, aquelas senhoras, manda fogo, e homem gritando, manda fogo. Mas que fogo, leia a Bíblia. É a compaixão, é a misericórdia de Deus, Deus é longânimo, porque Deus pode julgar essas pessoas naquele momento, elas estão pedindo. É engraçado, quando eu digo aqui que a oração é para gente, engraçado no sentido das pessoas não atentarem na verdade, Eu digo aqui constantemente que a oração não é para a gente pedir para Deus fazer coisas, A oração é para a gente buscar a vontade de Deus nas nossas vidas. E a grande maioria não concorda comigo, mas tudo bem, porque as pessoas leem lá, pedir, dá-se-vos-á. Se fosse da forma simplória de entendimento, quando você pede fogo, Deus não te julgar você naquele momento. Porque fogo é julgamento, é só você ler aqui. Mas Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Sabe? Deus, quando diz que Deus é longânimo, quer dizer assim, Deus tem paciência com a gente. Deus é muito paciente com a gente. Segundo a Bíblia, a gente pode comparar a longanimidade, a paciência de Deus a uma taça que está, sabe, quando o líquido na taça fica ali quase para derramar, uma gotinha que você coloque ali derrama. A paciência de Deus com a gente está assim. A paciência de Deus com a gente está desse jeito. Uma gotinha vai derramar a taça da ira de Deus. Porque é muita interpretação errada, é muita carnalidade. Então você deve estar perguntando, bom, tudo bem, vai. Que seja o que você está falando, Porque tem gente que é assim que trata a verdade. Que seja o que você está falando. E o que acontece nessas igrejas, então? O que é isso que essas pessoas falam? Olha, existem algumas versões sobre o que é isso. Só deixando claro aqui que Mateus não fala em selar, Mateus fala em batizar, Mateus não fala em selo do Espírito Santo. Em outras passagens o apóstolo fala, mas João, no Evangelho de Mateus, não fala em selar com o Espírito Santo, fala em batizar. Então, antes de você escrever qualquer coisa, leia a Bíblia. Eu volto a insistir, para a gente não perder tempo respondendo o óbvio. Sabe o que é responder o óbvio? É responder aquilo que está na cara. Eu estou dizendo desde o começo, abra a sua Bíblia, leia a Bíblia. Mateus está falando, o Evangelho de Mateus, quando João fala no Evangelho de Mateus, ele fala em selar com o Espírito Santo. Ele usa o termo selar? Não. Ele usa o termo batizar.
E é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Não estou falando em selo, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Se você não sabe a etimologia de palavras, eu não posso fazer nada. Agora, no Evangelho de Mateus, João diz em batismo do Espírito Santo e batismo com fogo. Eu vos batizo com água. Ele vos batizará. Mateus capítulo 3, versículo 11, na parte B. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É disso que eu estou falando. Não sei nem por que você, meu irmão, que não lê a Bíblia, está escrevendo aí, né? Fazer o quê? Mas leia a Bíblia, querido. Leia a Bíblia, por favor. O batismo com o Espírito Santo é o quê? A conversão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir isso. O batismo com o Espírito Santo é a conversão a nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acha que não é um direito que você tem. Mas me explica qual que é a diferença, então, entre ser batizado com o Espírito Santo na conversão e ser selado com o Espírito Santo na conversão. Mas eu estava dizendo assim, porque o nosso tempo está estourando, né? O que é isso que acontece dentro das igrejas, então? Eu estava dizendo, existem várias posições a respeito disso. A minha posição pessoal é, primeiro, carnalidade. A pessoa está dentro de uma igreja dessa, se ela não falar aquelas coisas que as pessoas falam e não fazer daquele jeito, ela se sente um crente de segunda categoria. Porque os outros são espirituais e ela não é. Quando, na verdade, se ela é bíblica, ela é mais espiritual do que aquela gente. Né? Que são carnais. Primeiro, carnalidade. Segundo, vontade de fazer parte do grupo. Terceiro, ação diabólica. Como é que eu vou dizer amém para aquilo tudo que está sendo dito lá se eu não sei uma palavra do que está sendo dito? E se eu sei que aquilo que está sendo dito não é língua, não é idioma, pode ser algo diabólico, eu não vou dizer amém. Então é isso que acontece nessas denominações. Infelizmente, as pessoas se sentem cristãos de segunda categoria porque não foram batizados com o Espírito Santo. Da maneira que eles ensinam que é ser batizado. A pessoa tem que falar uma coisa que não é língua nenhuma, não é idioma nenhum, não tem absolutamente nada a ver com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, absolutamente nada, é um monte de palavras, de letras juntadas. Que língua é essa? Nenhuma. Que país do mundo fala essa língua? Por favor, não venha me dizer que é a língua dos anjos, né? Isso é uma figura de linguagem que Paulo usou lá, e Jesus usou muito figura de linguagem quando ele diz: eu sou o caminho. Ninguém anda sobre Jesus. Eu sou o pão da vida, ninguém come Jesus. Né? Figuras de linguagem. Então, deixando claro para você, nesta manhã, que Mateus capítulo 3, versículos do 10 ao 12, nos dá uma explicação clara e objetiva do que está escrito. Só que a gente precisa ler, né? Não ficar travado só
versículo 11, na parte D. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Leia o que está escrito antes e o que está escrito depois. E eu tenho certeza que você vai... Agora voltou errado, mas não voltou com a programação. Também já acabou aqui o programa, né? Tenho certeza que você vai entender exatamente. E primeiro, vai deixar de frequentar esses lugares aí, né? E vai passar a ser um crente, não de segunda categoria como eles colocam você, mas um crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe crente de primeira, segunda, terceira categoria, como eles colocam, né? Quem não é batizado com o Espírito Santo tem que buscar o batismo. Onde é que está escrito isso aqui? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Entendeu? Então, que Deus possa continuar esclarecendo você, irmão, irmã em Cristo, e te ajudando a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, te ajudando a buscar uma igreja séria, que pregue a Bíblia do jeito que a Bíblia foi escrita, não na interpretação particular de homens e denominações. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, eu glorifico o Senhor por esse tempo, por essa oportunidade de levar aos meus irmãos e irmãs a verdade bíblica, a verdade tão difícil de ser encontrada nos dias de hoje. Te agradeço, Senhor, pela sua longanimidade, pela sua paciência, mas também sei que um dia a taça da ira do Senhor vai se derramar e a sua paciência estará sendo esgotada exatamente aí. Senhor, continua falando aos nossos corações, continua nos dando da sua poderosa e infinita graça. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a sua palavra do jeito que ela foi escrita, não do jeito que os homens querem interpretar. Ajuda-me e ajuda-nos a buscarmos a sua vontade e cumprirmos a sua vontade nas nossas vidas. Continua falando conosco, Senhor, e traga-nos de volta à tarde, às 16h05, para mais uma vez pregarmos o Evangelho. O Evangelho da salvação. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.